Olá, pessoal! Hoje nós vamos observar as informações essenciais para escrever um texto. Qual a primeira coisa que eu preciso saber para escrever um texto narrativo? Todo texto narrativo tem o quê? Personagens, que são os que constituem os seres que participam da narrativa, interagindo com o leitor de acordo com o modo de se agir. Então, quando a gente escreve os textinhos, a gente não coloca os personagens, às vezes os colegas. Então, e o tempo relata o momento em que acontecem os fatos. Antes, depois, se já aconteceu tem muito tempo, se está acontecendo no momento, ou se ainda vai acontecer. O narrador. O narrador funciona como mediador entre a história narrada e o leitor, ou seja, o ouvinte. Lembra quando a gente lê um texto dramático, que aí quando vocês leram aquele texto, vocês fizeram o que naquele texto dramático? Teve uma pessoa para ser o narrador, que lia o nome dos personagens e lia as rúbricas. E tinha os personagens que liam as próprias falas, não é isso? Esse narrador, existe três tipos de narrador. O narrador personagem, que ele narra a história em primeira pessoa, ou seja, ele conta a história e ele também é um dos personagens. Ele diz o que ele fez, como foi que ele se sentiu. E tem o narrador observador. É como se ele assistisse à história sem participar da história, como se ele estivesse sentado numa calçada e visse aquilo acontecer na rua ou em qualquer lugar. Se ele não está presente no texto, ele só conta a história como se ele apenas assistisse, relata os fatos que acontecem na terceira pessoa. E tem o narrador onisciente, é como se ele fosse um deus. Ele sabe de tudo, ele sabe o que o personagem pensa, ele sabe o que o personagem falou, ele sabe tudo, tudo. Ele sabe qual é a intenção do personagem. Então, ele narra tudo, ele não participa da história, mas ele sabe de tudo, ele é o tipo Deus. E tem também o espaço. Todo texto tem um espaço. Como assim o espaço? O espaço é o lugar onde se passa a trama, ou seja, onde acontece a história. Foi no rio, foi numa casa, foi num palácio, como o texto de Bilire, foi na escola, como é o texto da gincana, de matemática. Então, veja só, todo texto a gente mostra o quê? O espaço, os personagens, ou o espaço, narrador, que pode ser personagem, observador, onisciente, o tempo e os personagens. Quando você for escrever o seu próprio texto, você vai escolher que tipo de narrador você vai ser. Você vai participar da história? Você vai só contar a história, fatos da história? Ou você vai ser o onisciente, que sabe de tudo, sabe o que o personagem pensou, sabe o que o personagem fez. E finalmente temos o que? O enredo. O enredo engloba tudo. Os personagens, o tempo, o narrador e o espaço. Nesse enredo é encenado os fatos narrados no texto. Nesse enredo aqui, acontece o quê? O desencadeamento. É como se fosse a história em si. O enredo é todo o acontecimento, toda a história em si. E para começar essa história, ou seja, no enredo, você vai precisar fazer o quê? Primeiro, claro que antes de começar aqui o enredo, você já deu um título para a sua história. Depois que você deu o título, você vai começar o enredo. Nesse enredo, você vai fazer a introdução.
que é o começo da história. Você vai dizer onde ela aconteceu, onde foi, quando foi, como foi, né? Aí vem aqui o desenvolvimento. É a parte em que se desenvolve o conflito. Quem eram os personagens, como foi que aconteceu, quem chegou, quem saiu. E o clímax, que é aquele ponto assim que a gente gera um suspense no leitor, né? A gente cria aquela expectativa para resolver o conflito, que ainda ele faz parte aqui do desenvolvimento. E na conclusão, nós vamos ter o que? O desfecho, ou seja, a solução do conflito. Aqui vai ser o que? A introdução, ou a conclusão. Você vai concluir sua história. Dá um final feliz, um final trágico para o desenvolvimento aqui do nosso enredo. Existem algumas coisas que a gente precisa observar, alguns conectivos na hora de escrever um texto. Para isso, aqui do ladinho está disponível como você deve fazer a introdução, ou seja, o início do texto. Quais frases ficam melhor para iniciar um texto? Às vezes a gente tem dificuldade em iniciar um texto porque a gente não sabe qual a palavra que eu escrevo primeiro. Então a gente pode escrever era uma vez, certa manhã, ou um belo dia, um menino saiu para jogar futebol. E, né? Ou estava tudo tão lindo, andar tranquilo quando estava no meu quarto, quando alguém me chamou, ou no quintal, ou na sala. O dia amanheceu, fazia muito calor, certo dia, numa tarde, numa festa, um dia, certamente. Essas são frases que você pode iniciar o seu texto, ou seja, que você pode fazer a sua introdução da história. Depois, vem frases que você pode usar no início de cada parágrafo do desenvolvimento, ou seja, no meio do seu texto, né? Aqui, ó. Então, de repente, ou então, chegou o médico, ou em seguida, eles saíram para passear. Contudo, de repente, nesse momento, a mãe o chamou, despertando de um sonho. Entretanto, quando, a partir dali, todas essas frases são conectivos para o desenvolvimento do texto. E aí, quando a gente vai fazer o desfecho, o desenlace, que é a conclusão do texto, a gente pode usar foi então que surgiu atrás dos arbustos, ou por isso, por fim, dessa forma, e finalmente ele ganhou o prêmio que tanto desejava. Portanto, foi assim que eles tiveram um final feliz. Vejam que essa última questão eu deixei para explicar separadamente. Por quê? Porque agora, o que é que vocês vão fazer? Agora você já sabe tudo sobre texto. Que tal informar, que tal transformar em um escritor... Gente, desculpe. Agora você já sabe tudo sobre texto. Que tal se transformar em um escritor ou escritora? Vamos soltar a imaginação e produzir um lindo texto. Claro que esse texto vai ter o quê? Um título, não é? Vocês vão dar um título a esse texto, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A conclusão é onde acontece o quê? O desenlace, o desfecho do texto. Mas antes de vocês
começarem a produzir o texto de vocês nesse espaço, o que é que vocês vão fazer? Faça as escolhas para produzir o texto. Qual o gênero textual? Você vai escrever um texto dramático? Aí você coloca aqui, dramático. Você vai escrever um conto? Coloque conto. Observe os textos que nós já vimos antes. Por exemplo, olha a estrutura do primeiro texto. O primeiro texto é uma crônica. Veja que relata acontecimentos do dia a dia, acontecimentos atuais, que está acontecendo nesse momento em todo o mundo. E o segundo texto que nós temos aqui é um texto dramático. Observe a estrutura do texto dramático. Tem as rúbricas, tem o nome dos personagens, depois vem as falas, tá vendo? Entre parênteses sempre vem as rúbricas para dizer as reações, as ações dos personagens. E observe que é diferente do primeiro texto. Porque o primeiro texto, ele foi organizado que é o desenvolvimento, conclusão, não tem fala de personagens nesse caso. Claro que às vezes as crônicas trazem falas dos personagens, mas essa crônica não trouxe. Aí nós temos um terceiro texto. O nosso terceiro texto é um artigo de opinião. Veja como ele foi organizado. O artigo de opinião, ele está organizado em duas fileirinhas, igual notícia de jornais impresso. Por quê? Vem primeiro o título, o nome do autor, aqui a imagem que ilustrou, né? E aqui ele vem dando a opinião dele, o autor, ele narra os fatos que está acontecendo no momento, depois ele vem aqui dar opinião diversas de várias pessoas a respeito do fato, que o fato no caso é se a gente deve ficar em casa, em isolamento ou sair para as ruas, e o autor também dá a opinião dele. No caso aqui a autora dá a opinião dela, que na opinião dela devemos o quê? Ficar em casa. Esse tipo de texto em que a gente escreve um fato, fala de um fato, de um acontecimento, ou de algo que está acontecendo, e a gente dá a nossa opinião, é chamado de artigo de opinião. Veja como é que organiza um artigo de opinião. Primeiro o título, o nome do autor, aí você escreve com introdução, claro, aqui a introdução, aí, o desenvolvimento, até aqui, e aqui agora a conclusão do texto. E no final, a gente coloca o nome do autor, o que o autor faz, se ele é estudante, você coloca aquele estudante da Escola Municipal de Palmeira, a data, a cidade que o autor mora. Veja que nesse artigo de texto, o nome do autor aparece 2 vezes. E aí nós temos outro tipo de texto, que é a resenha crítica. Nessa resenha crítica, o autor está apresentando uma obra, no caso aqui é o filme Procurando Nemo, e ele coloca a opinião dele. O nome do autor deve vir aqui embaixo. E agora, vocês vão colocar aqui. Qual o tipo de texto que vocês querem escrever? Nós também tínhamos um texto que é um conto, que é esse texto aqui, que é a gincana matemática. No caso, ele aqui é um conto, ele narra um acontecimento, um conto do cotidiano atual, narra o acontecimento dentro de uma escola. Vocês agora depois que vocês viram os vários tipos de texto, vocês vão fazer o quê? Escolher qual é o gênero textual que vocês vão querer. Vocês vão querer o quê? Dramático, conto, resenha. Qual vocês vão escrever? Artigo de opinião. Pronto, você escolheu
qual desses você vai optar por escrever. Quem são os personagens? Você vai colocar aqui o nome dos personagens que você vai colocar no seu texto, que você vai desenvolver essa história. Quem são eles? Onde aconteceu essa história? Qual era o conflito? Qual era o problema que vocês tinham para resolver? O que foi que aconteceu para chamar atenção essa história? Qual foi a solução que você vai dar para essa história? Pronto. Pensado nisso, você vai fazer o quê? Vai colocar o quê? O título. Se o texto for um conto, você não precisa colocar seu nome aqui. Você vai deixar para colocar aqui embaixo. Mas se ele for um texto dramático ou um artigo de opinião, você vai ter que colocar já o nome aqui. O seu nome. E aqui você vai desenvolver, vai fazer o quê? A introdução, depois o desenvolvimento e depois aqui a conclusão. Certo, gente? Pronto. Então, bom texto. Eu vi que algumas pessoas ficaram com dúvida nessa questão. Aqui diz o seguinte, só para esclarecer. Gêneros textuais são textos que exercem uma função, específica. Ou seja, ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Os diferentes gêneros textuais se adequam ao uso que se faz deles. Quais dos textos acima, ou seja, quais dos textos anteriores que nós vimos na atividade, pertencem ao gênero textual dramático? Procurando Nemo é um texto dramático. A Gincana Matemática é um texto dramático. Se for, você coloca o título aqui. Um conto. Qual é o conto? É a Guerra Mundial? A Terceira Guerra Mundial? Se for, coloca aqui. Senão você vai procurar qual é o texto que é um conto. Qual desses textos é uma resenha? Você vai colocar aqui o nome do texto. Qual desses textos é um artigo de opinião? Você vai colocar aqui o título do texto. Qual desses textos é uma crônica? Você vai colocar aqui o título do seu texto. E agora que vocês já entenderam os gêneros textuais, façam suas produções. Boa sorte!